Bem, então vamos falar aí sobre a produção empurrada, né? A produção empurrada, ela deriva aí do inglês, né? Push system, que significa produção empurrada. É determinado a partir do comportamento do mercado. Como assim do comportamento do mercado? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho aí uma panificadora, né? Uma panificadora que fica próximo a um centro de grande movimentação. Então ela fica próximo a uma estação de metrô, eu tenho terminais de ônibus, eu tenho escolas, enfim, em resumo, eu tenho uma grande circulação de pessoas. Como é que funciona aqueles salgados que ficam lá na vitrine, né? O camarada que frita lá os salgados, antes da abertura, ele já sabe a quantidade que ele vende por dia. Então, no sistema de produção empurrada, ele frita lá, vamos colocar as coxinhas, por exemplo, tá? Ele sabe que ele vende só coxinha, ele vende 50 por dia, né? Então, ele vai fritar lá a quantidade de coxinhas, né? E já vai disponibilizar para que elas sejam vendidas, né? Aí eu tenho o sistema de produção empurrada. Por quê? Porque a produção empurrada, conforme o slide 2, ela trabalha em comportamento de mercado. Ou seja, a formulazinha é a seguinte: eu tenho o comportamento de mercado, eu tenho a quantidade que eu vendo. Isso é o que? Isso é minha base de demanda. Então eu tenho a base de demanda versus a minha periodicidade, o meu período, tá? E qual é esse período? Esse período ele pode ser vários, mas na formulazinha eu tenho que conhecer o meu período diário. Na minha base por item, pelo meu período diário, eu fazendo ela versus o meu período semanal, que nem essa padaria, ela trabalha de domingo a domingo, por exemplo, tá? Então, se me perguntarem quantas coxinhas você vende na semana, num sistema de produção empurrada, eu vou dizer para eles o seguinte: olha, se eu vendo 50 vezes a quantidade de dias trabalhados, é X. Tá? Então é fácil determinar, e com isso eu consigo determinar a semana, eu consigo determinar a quinzena, o decêndio, que é 10 dias, a quinzena, o mês, o bimestre, trimestre, semestre, o ano. Tá? E as empresas antigamente trabalhavam exatamente nesse sistema, em base do comportamento do mercado. Eles produziam os itens, conhecendo as quantidades que se vendia dentro do período, em grande e longa escala. Tá? E é onde, como eu disse no vídeo anterior, acumulava-se muitos prejuízos, né? Porque o risco era muito grande. Se perdia muitos materiais por eles se tornarem obsoletos, né? De repente deixar de ter a serventia porque já se tornou ultrapassado. A questão de vencimento, no caso de itens perecíveis, tá? E por aí vai, né? Então, existia todo esse cenário aí, né? Que ao longo do tempo ele acabou caindo por terra com outro sistema de produção que a gente vai conversar no próximo vídeo, tá? Mas, enfim, então para que eu entenda e saiba como é que funciona o sistema de produção empurrada, eu preciso conhecer minha base de demanda, os itens dessa base de demanda versus o período, tá? E aí eu consigo montar qualquer cenário, tá? Então, as organizações, elas funcionavam exatamente e única forma estrutural de produção seria em cima da empurrada até a década de 70, como foi dito, tá?